Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Fenômenos de Transportes 1. Eu sou o professor Carlos Roberto e vou falar nessa aula sobre a parte 2 do conteúdo de estática dos fluidos. Vamos lá então? Bom, eu vou começar dando uma revisão do que a gente viu na aula passada. A gente falou muito, sobre o comportamento da pressão num ponto e também como é que a pressão ela varia em diferentes direções, tanto no plano horizontal como na direção vertical. E a gente viu que no plano horizontal a pressão ela não muda, ela é constante no plano horizontal, mas na vertical ela segue uma lei de variação. E essa lei de variação é dada por essa equação, vocês estão vendo aí, que é dP/dz igual a menos ρg, tá? Ou seja, a variação de pressão em Z é dada por menos o peso específico, e o peso específico é dado pela massa específica vezes a gravidade. Então, dP/dz é igual a menos ρg. Nesse caso, a gente vê que à medida que o Z aumenta, a pressão diminui, porque no caso ali vocês estão vendo que no lado direito da equação você tem um termo negativo. Então, à medida que o Z aumenta, a pressão diminui, ou à medida que o Z diminui, à medida que o Z diminui, a pressão ela aumenta. E a gente usa muito a conversão de trabalhar aqui com a direção Z, que seria a direção apontada para cima, direção vertical, mas apontada para cima, o sentido positivo do eixo é para cima. E exatamente para gases, a gente usa muito essa conversão para gases. E outra direção que a gente usa muito, outra variável, que seria o H, que é apontado para baixo. E esse H, então, eu tenho que do lado direito vai ficar positivo, Ou seja, à medida que o H ele aumenta, ou seja, à medida que a profundidade ela vai aumentando, eu tenho que a pressão também vai aumentando, tá? Então, nesse caso, o H ele está apontado para baixo, saindo aqui da superfície. E a gente usa muito essa variável H para trabalhar com líquidos, Onde a gente conhece o valor na superfície e a gente quer obter a pressão para uma profundidade diferente de zero, uma profundidade maior. Se a gente aplica o princípio da homogeneidade e continuidade, ou seja, as características do fluido elas não vão se alterar em termos de densidade e viscosidade, a gente tem então que a pressão, a integral da pressão vai ser um diferencial, A P menos P0, e do lado direito da equação eu tenho que a densidade ela é constante, Ela não vai mudar se eu garantir que o fluido ele é homogêneo, e aí ele pode sair de integral e vai ficar em integral de dH. Integral de dH é H menos H0. Então a gente pode obter a pressão, essa aqui é chamada de lei fundamental da hidrostática, para fluidos incompressíveis, certo? Homogêneos. Então um fluido que não vai mudar as suas características entre o ponto zero e o ponto P, onde eu quero obter a pressão. Então o que é que a gente tem aqui? A gente tem então que a pressão no ponto que eu quero obter é igual à pressão no ponto zero, um ponto conhecido, um ponto onde você conhece a pressão, mais ρg vezes H menos H0. Eu vou colocar aqui a canetinha, um apontador, onde o H0 é a distância aqui da superfície até o ponto zero e o H é a distância da superfície até o ponto onde você quer obter a pressão. Se você considerar que o ponto zero é exatamente a origem na superfície, e na superfície a pressão aqui é a pressão atmosférica, então o P0 ele vai ser a pressão atmosférica e o H0 vai ser zero, porque está exatamente na origem do sistema H. E aí o H0 sendo zero, eu tenho aqui que esse termo aqui se reduz a ρgH. Essa é uma equação que a gente conhece muito, dos livros de física, P igual a P atmosférico mais ρgH, mas ele só
é aplicado para fluidos homogêneos e considerando então que eu estou partindo, o meu ponto zero, ele está partindo aqui exatamente da superfície do fluido, tá? Então daí eu consigo aplicar essa equação simplificada. Muito bem. Então, usando esse princípio, eu posso obter características interessantes, né? Por exemplo, em recipientes em formatos particulares, como a gente está vendo aqui, ó, um recipiente com formato em U. Esse recipiente ele está em contato com a atmosfera, as extremidades aqui, ó, as duas extremidades, tanto na esquerda como na direita, estão em contato com a atmosfera. E o que é que a gente percebe aqui? Que nessas extremidades a pressão ela é a mesma, é a pressão atmosférica. Muito bem. No ponto 1 eu tenho uma pressão aqui, e no ponto 4 também tem uma pressão, mas como esses dois pontos eles estão no mesmo plano horizontal, essa pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 4. Por quê? Porque o ponto 1 ele está com uma distância na vertical aqui em relação à superfície de H1, e o ponto 4 também tem essa mesma distância em relação à superfície. Então a pressão no ponto 4 ela é igual à pressão no ponto 1. E eles estão exatamente no mesmo plano horizontal. Observem que do ponto 1 ao ponto 4, eu posso ligar uma linha aqui, ó, entre eles, e eu consigo observar que o fluido ele é o mesmo entre 1 e 4. Então isso garante o princípio da continuidade. Então o fluido ele é homogêneo, não muda suas características entre 1 e 4, e também é contínuo. Então você vê aqui que eu posso, né, sair do ponto 1 e ir para o ponto 4. Eu vou ter o mesmo fluido aqui, né, se eu sair de 1 e ir para o ponto 4. Mas, repetindo, né, como o ponto 1 e o ponto 4 estão no mesmo plano horizontal, as pressões são iguais. A mesma coisa aqui para o ponto 2 e o ponto 3. Eu tenho que o ponto 2 e o ponto 3 estão no mesmo plano horizontal, e as pressões em 2 e 3 são iguais. A pressão no ponto 2 vai ser dado aqui, ó, em função dessa altura em relação à superfície, H2. E a mesma coisa no ponto 3. Você vê que a altura é a mesma, então por isso que a pressão é a mesma. O que é que a gente tem aqui, pessoal? Que a pressão no ponto 1 é dado pela pressão atmosférica mais ρGH1. Tá? Que é essa distância da superfície até o ponto 1. Essa pressão no ponto 1, no caso, é a pressão absoluta, né? Porque eu estou considerando a pressão atmosférica aqui no problema. E a pressão no ponto 2, ela poderia ser determinada diretamente, né? Usando aqui da superfície até o ponto 2, ou eu poderia determinar também a pressão no ponto 2 partindo da pressão do ponto 1, porque eu acabei de determinar a pressão no ponto 1 aqui, ó. Então, para calcular a pressão do ponto 1 a partir da pressão do ponto 2, o que é que eu tenho que fazer? A pressão no ponto 2 vai ser igual à pressão no ponto 1 mais a pressão devido à coluna de fluido entre 1 e 2. Essa pressão devido a essa coluna de fluido entre 1 e 2 é equivalente a ρ, que é a densidade do fluido, G, vezes a distância vertical entre 1 e 2. Que distância é essa? É H2 menos H1, como vocês estão vendo aqui. Então, a partir de um ponto conhecido de pressão, eu posso determinar a pressão em outro ponto onde eu não conheço a pressão. Então, isso é o principal recado desse problema. Esse princípio aqui, essa tubulação em U, é muito utilizada na engenharia, na construção civil, para, por exemplo, você fazer o nivelamento em diferentes pontos, né, de piso, sobrepiso, e garantir que o piso ele vai ficar sempre na mesma cota, sempre no mesmo plano horizontal. Então, o que é que o pessoal faz, a construção civil? Usa a mangueira, enche a mangueira com água e as duas extremidades, né, e vão estar em contato com a pressão atmosférica. Então, a cota da extremidade da mangueira de uma extremidade vai ser igual à cota na outra extremidade, tá? Então a gente usa, né,
esse princípio dos vasos comunicantes, essa técnica, né, da mangueira, usando o princípio de vasos comunicantes, para exatamente fazer nivelamentos de piso sobre piso, esquadria, enfim, tudo da construção civil, e ainda é uma técnica muito utilizada para fazer nivelamento, essa dos vasos comunicantes. Bom, esse princípio de pressão, né, como essa pressão varia na vertical, vai também fazer com que, por exemplo, nesse caso aqui, ó, que é uma garrafa PET enchida de água e a gente tem dois orifícios aqui com o mesmo diâmetro. Vamos idealizar aqui que esses dois orifícios têm mesmo diâmetro. Então, o que é que a gente observa nesse exemplo? Que o jato do furo que está mais abaixo, ele vai mais longe do que o jato do furo que está mais acima. Por quê? Porque a pressão aqui embaixo é maior do que a pressão aqui em cima. Então, como a pressão é maior e a área do orifício é a mesma, então eu tenho que a força que eu tenho aqui, né, nessa região aqui, é maior aqui embaixo do que a força nesse orifício aqui que está mais acima. Muito bem. Outra questão interessante aqui, que é para a gente poder observar, exatamente nesse problema, onde eu tenho um recipiente que tem vários tubos, né, com diferentes formatos e tamanhos. Você vê que tem 4 tubos aqui, um que está aqui à esquerda, um que está mais estreito, um inclinado e um em zigue-zague. E a gente vê essas linhas horizontais que são linhas só de referência, mas esse fluido aqui ele preenche todos esses espaços, né? E eu tenho uma continuidade do fluido entre esses recipientes, entre esses espaços. Muito bem, então o que é que eu tenho aqui? Eu tenho que, em todas essas linhas horizontais, eu tenho que a pressão é igual. Por quê? Independente do formato da tubulação, do recipiente, a pressão ela é a mesma numa linha horizontal. Então a pressão aqui na superfície dessa tubulação é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa pressão aqui, independente do formato e da espessura da tubulação. Nessa outra linha horizontal que está mais abaixo, essa linha aqui, ó, eu tenho também que a pressão é a mesma nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto aqui e nesse ponto. Por quê? Porque todos esses pontos eu tenho uma mesma linha horizontal, está no mesmo plano horizontal, numa mesma cota. Então a pressão em todos esses pontos aqui ela é igual. Muitos alunos, né, eu já coloquei uma questão, por exemplo, em prova e perguntei que se a pressão aqui nesse ponto ela é maior do que a pressão aqui nesse ponto. E muitos alunos responderam que a pressão aqui nesse ponto era maior, só porque o recipiente aqui ele é mais largo do que esse aqui é mais estreito. Então, só pela impressão aqui de ter mais volume, né, alguns alunos pensaram, né, que a pressão era maior aqui nesse ponto do que a pressão nesse ponto. E na verdade não é, a pressão é a mesma, né, numa linha horizontal, independente do diâmetro da tubulação, porque a pressão não depende do diâmetro da tubulação, só depende da altura, da profundidade, né, dessa altura na vertical em relação ao referencial. Então, é isso que a gente deve ter sempre na cabeça, tá? Para fluidos heterogêneos, que são aqueles fluidos, né, immiscíveis, o que é que acontece quando eles são dispostos numa tubulação em U, como a gente está vendo aqui nesse exemplo? O fluido que é mais denso, ele vai sempre ficar na parte de baixo da tubulação. Então o fluido mais denso ele fica na parte de baixo e o fluido menos denso ele fica na parte de cima. E nesse caso específico, né, de fluidos heterogêneos, esse é um exemplo bem comum e muito utilizado em configurações, né, de tubulações usando o princípio de manometria. Tá? Então eu tenho aqui que nesse exemplo específico eu tenho que exatamente na interface entre o fluido azul e o fluido verde aqui no ponto 1,
eu tenho que essa pressão no ponto 1 ela é igual à pressão no ponto 2. Por quê? Porque entre 1 e 2, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho o mesmo fluido, que é o fluido verde, tá? Então, o princípio da continuidade, e eu tenho o princípio da homogeneidade. Então, é o mesmo fluido, é o fluido verde, tá? Então, a pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2. E aí eu posso, né, colocar aqui, ó, pressão em 1 é igual a pressão em 2. E quem é a pressão no ponto 1? A pressão no ponto 1 é a pressão atmosférica aqui, mais a pressão dessa coluna de fluido azul. E essa pressão aqui seria o ρA, que é o fluido azul, a densidade do fluido azul, vezes a gravidade, vezes essa altura da superfície até o ponto 1. Nesse caso aqui é o HA, tá? No ponto 2, a pressão do ponto 2 vai ser a pressão atmosférica mais a pressão devido a essa coluna aqui de fluido verde, da superfície até o ponto 2. Então a pressão no ponto 2 vai ser a pressão atmosférica mais ρB, que é a densidade absoluta do fluido verde, vezes G, vezes HB, que é a distância da superfície até o ponto 2. Então, como a gente pode perceber aqui, a gente consegue simplificar, né? Aqui a pressão atmosférica ela se apresenta dos dois lados da equação, então a gente pode simplificar a pressão atmosférica e pode simplificar aqui o G também, e a gente vai chegar nessa relação. E a gente observa que essa relação nos diz o quê? Que a altura que o fluido alcança corresponde, é inversamente proporcional à relação de massa específica dos fluidos. Então, o fluido que tiver menor densidade, ele vai ocupar uma maior altura, enquanto o fluido de maior densidade ocupa uma menor altura. Então, ou seja, a relação entre as alturas alcançadas pelos fluidos, ela é inversamente proporcional à relação entre as massas específicas dos fluidos, tá? Isso não é uma fórmula pronta, né? Então isso a gente obteve em função da aplicação desse problema específico, né? Em uma tubulação em U, onde eu tenho dois fluidos immiscíveis. Mas dependendo da variação que eu tenho aqui no problema, a disposição dos fluidos, a configuração da tubulação, eu posso ter um resultado totalmente diferente. Então, esse problema específico aqui só foi para que a gente percebesse que da aplicação da equação fundamental da hidrostática, até onde eu posso aplicar. Eu só posso aplicar ela em uma coluna de fluido, onde eu posso garantir o princípio da homogeneidade e da continuidade. Bom, como é que eu posso medir pressão? A pressão ela pode ser medida através de vários equipamentos. A pressão ela pode ser medida em termos, né, na escala absoluta e na escala relativa. Para medir pressão na escala absoluta, a gente tem vários equipamentos. Um deles é o barômetro. O que é o barômetro? O barômetro é um equipamento utilizado para medir pressão atmosférica. Tá? Então a gente pode medir a pressão atmosférica em um determinado local usando esse equipamento. Também a gente pode usar esse equipamento para medir a pressão para uma determinada altitude. Pode ser uma altitude alcançada por um avião, ou uma altitude diferente da altitude do nível médio do mar. Então dá para medir pressão absoluta através desse equipamento. Esse outro equipamento aqui, que está à esquerda, é chamado de manômetro de Bourdeau. O manômetro de Bourdeau é um equipamento para medir pressão absoluta em dispositivos industriais, como por exemplo pneus, tubulações industriais, entre outros. E a gente observa que esse manômetro de Bourdeau ele tem duas escalas de pressão. Uma que mede a pressão em psi, que o psi é libra-força por polegada ao quadrado, e a pressão em bar. Tá? Então, no caso aqui, a escala preta é em psi e a escala azul é em bar. Então, eu tenho no mesmo equipamento, eu posso medir a pressão em duas unidades diferentes. Tá? A gente usa muito esse equipamento aqui para calibrar o pneu. Né? O manômetro de Bourdeau, né, é o equipamento utilizado para
nas bombas, né, em postos de combustíveis para fazer a calibragem, né, dos pneus. Outro equipamento muito utilizado é o transdutor de pressão, que é esse equipamento aqui embaixo. A gente vê aqui é um equipamento na ponta, aqui ele é rosqueado, que é exatamente para conectar, facilitar a conexão dele com as tubulações. É muito comum usar esse tipo de equipamento em tubulações de água, exatamente para medir a pressão pontual onde esse equipamento foi instalado, a pressão da água, né, onde esse equipamento foi instalado. Mas poderia ser uma tubulação também de gás, que está, por exemplo, uma tubulação onde você passa um determinado gás e aí você quer medir exatamente a pressão em um determinado ponto daquela tubulação. Então usa muito também esse tipo de equipamento, que é o transdutor de pressão. Na prática, a gente usa muito esse equipamento para medir perdas, em função de vazamento, né, de fluido na tubulação. Então, quando você tem um vazamento, a pressão ela cai bruscamente, e quando a gente tem uma rede de monitoramento de pressão, onde tem vários sensores de pressão instalados em diferentes pontos da rede, a gente consegue perceber exatamente onde é que caiu bruscamente a pressão, e aí a equipe vai lá e faz o reparo da tubulação para consertar e eliminar aquele vazamento. Um equipamento também muito utilizado para medir pressão relativa agora, né? Agora vamos para os equipamentos para medir pressão relativa. Tem vários equipamentos. Um deles é o piezômetro. O piezômetro nada mais é do que uma tubulação que faz aqui usa o princípio do vaso comunicante, né, para se comunicar ao reservatório. E aí, dentro do piezômetro, o piezômetro ele é preenchido com fluido, né, em função do princípio dos vasos comunicantes. E aí eu tenho aqui que a pressão no ponto A pode ser determinada em função da leitura do piezômetro. Em geral, os piezômetros eles são graduados, né, com a régua, e a gente consegue medir a altura que o fluido ele alcançou aqui dentro do piezômetro. E em função dessa altura aqui, o HA, a gente consegue medir a pressão em A, exatamente onde o piezômetro ele está conectado com o reservatório. No caso aqui, a pressão em A vai ser o peso específico do fluido vezes o HA. O HA é a altura medida pelo piezômetro. A gente percebe aqui que não tem a pressão atmosférica, né, porque eu estou fazendo uma medição da pressão relativa. Outro equipamento muito utilizado é o manômetro em tubo aberto para medir pressão relativa. Os manômetros, né, eles assumem diferentes disposições, configurações. Nesse caso aqui a gente está vendo que é um manômetro muito comum, que a gente encontra na prática, em laboratórios, que é o manômetro em U aberto. O que é que seria isso? Uma das extremidades fica em contato com a atmosfera. O objetivo do manômetro é medir a pressão dentro do recipiente. No caso aqui eu queria medir a pressão no ponto A, dentro desse recipiente aqui. E para isso a gente usa um fluido diferencial, geralmente um fluido que tem uma densidade muito grande, e através dessas cotas, né, dessas alturas, a gente consegue fazer a leitura e determinar, aliás, né, qual é a pressão aqui no ponto A. Bom, para determinar a pressão no ponto A, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar um ponto aqui nessa interface entre o fluido que tem aqui, né, o recipiente A, e esse fluido diferencial. Tá? Então aqui o ponto 1. Então nessa interface aqui é o ponto 1. E aqui na outra extremidade aqui da tubulação em 1, aqui eu tenho um ponto 2 que está na mesma altura, né, do ponto 1, está no mesmo plano horizontal, então a pressão em 1 é igual à pressão em 2. Quem é a pressão em 1? A pressão em 1, aqui nesse ponto, vai ser a pressão em A, mais essa pressão dessa coluna de fluido azul. Essa pressão aqui seria a densidade do fluido, né, o fluido A, vezes a gravidade, vezes o HA, que é a distância de A até o ponto 1. Certo? E quem é a pressão no ponto 2? A pressão no ponto 2
é a pressão atmosférica. No caso aqui, a gente está fazendo uma medida de pressão relativa, então a pressão atmosférica na escala de pressão relativa é zero. Então, por isso que ela não aparece aqui do lado direito da equação. E eu só tenho, então, a pressão devido a essa altura de fluido diferencial, que é esse fluido escuro aqui, o fluido preto. Então, essa pressão aqui seria a densidade vezes a gravidade vezes a altura, né, entre a superfície e o ponto 2, no caso aqui seria o ΔH. Isolando o PA do lado esquerdo da equação, se a gente isolar aqui e explicitar o PA, a gente vai obter então uma equação para determinar a pressão em função de elementos conhecidos no problema, que é, por exemplo, a gravidade, a aceleração da gravidade que é conhecida, as densidades dos fluidos e essas alturas, ΔH e o HA, que são alturas conhecidas aí no problema. Então, vocês observem que através de elementos conhecidos a gente consegue determinar a pressão através desse elemento. Lembrando que essa é uma equação exclusiva para esse manômetro e que essa equação ela não se aplica para outros manômetros com diferentes configurações. Muito bem, só para vocês terem uma noção, eu já trago um manômetro com uma configuração diferente, que esse é um manômetro diferencial, não é aberto, né? Uma extremidade não está em contato com a atmosfera. E esse manômetro diferencial, a gente quer obter, por exemplo, qual é a diferença de pressão do recipiente A para o recipiente B. E aí, para isso, a gente usa, né, também, né, a equação fundamental da hidrostática, só que aplicando sempre esse princípio, né, em trechos homogêneos e contínuos. Tá? Nesse caso aqui, ó, a gente vai aplicar nesse ponto aqui, o ponto 1, que é na interface, e o ponto 2, que é na outra extremidade do ponto 1, mas eu tenho o mesmo fluido aqui, que é o fluido preto, né? Então eu preciso da continuidade e homogeneidade, então a pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2. A pressão no ponto 1, como a gente viu no slide anterior, é PA mais, está faltando um mais aqui, ó, tem um erro aqui nesse slide, é PA mais ρA GHA. E a pressão em 2, aqui ó, a pressão em 2, vai ser a pressão em B, mais a pressão devido a essa coluna de fluido laranja, mais a pressão dessa coluna de fluido preto. Tá? Então eu tenho dois fluidos immiscíveis com densidades diferentes, então eu tenho que considerar a pressão devido a esse fluido, essa coluna de fluido, e a pressão devido a essa coluna de fluido aqui para chegar no ponto 2. Então P2 vai ser PB mais ρB GHB mais a densidade desse fluido preto vezes a gravidade vezes o ΔH. Então, se a gente colocar o G em evidência, a gente vai ter essa expressão aqui, né, referente a essas duas parcelas de pressão, esses fluidos aqui da coluna laranja e a coluna preta até chegar no ponto 2. Bom, se a gente isola do lado esquerdo e coloca aqui a pressão em A e a pressão em B, né, só fazendo um pouco de algebrismo, isolando aqui o PA e o PB do lado esquerdo da equação, a gente vai obter a diferença de pressão entre A e B, tá? Em função de elementos conhecidos, né, no problema aqui, como a gente viu no problema anterior, né? Elementos conhecidos como densidade absoluta e essas alturas, né? HA, HB e o ΔH. Então, a gente consegue determinar essa diferença de pressão. E para fechar, um outro equipamento para medir pressão relativa é o sensor de pressão. Ele funciona muito parecido, né, com o transdutor de pressão, só que nesse caso o sensor de pressão ele mede pressão relativa. Ou seja, é um equipamento que tem uma membrana aqui, ó, na ponta, no nariz aqui do sensor. E à medida que o sensor ele está em contato com o fluido e a pressão vai aumentando,
vai tendo um deslocamento dessa membrana. E aí, em função desse deslocamento, o fabricante tem uma equação que converte deslocamento da membrana para pressão. E aí, mas qual é o objetivo do sensor de pressão? Na verdade, na prática, o sensor de pressão é muito utilizado para medir nível do fluido. No caso, quando a gente usa esse sensor de pressão em rios, reservatórios, estuários, a gente mede pressão, o fluido é a água, né? E aí a gente mede exatamente a pressão da água, né? No ponto onde o sensor ele foi instalado, tá? A pressão ela pode ser convertida em nível, né? Uma vez que eu tenho que a pressão é a densidade, a pressão vai ser o peso específico vezes o HA. Então eu posso converter pressão em nível, tá? Se eu isolar aqui o HA, eu tenho que o HA é igual a pressão dividido pelo peso específico. E aí, ó, o equipamento, o que é o equipamento mede? O equipamento mede pressão, tá? Então, se eu tenho pressão medida pelo equipamento e se eu conheço o peso específico do fluido, eu consigo determinar qual é o nível da água em um determinado instante. Esses sensores, eles conseguem medir pressão de forma contínua, né, em intervalos discretos. E então você pode configurar o equipamento para medir a cada 15 minutos, a cada 5 minutos. E esse tipo de equipamento ele pode ficar conectado, por exemplo, a um data logger que vai transmitir esse dado através de um modem para um servidor. E daí a gente consegue acessar via celular, via computador. Então, geralmente esse equipamento ele fica instalado dentro de uma tubulação, né? Aqui ó, uma tubulação na ponta toda furada que permite a entrada de água. E aí ele vai medir exatamente a pressão nesse ponto aqui, ó, na parte inferior dessa tubulação. Outra coisa que é interessante é que esse equipamento ele só funciona submerso, né? Então a gente precisa garantir, né, colocar esse equipamento em um ponto onde ele vai sempre ficar submerso. Então a gente precisa entender, conhecer um pouco, né, como é que se dá as variações de nível da água no rio, no estuário, no reservatório, para colocar exatamente, né, o sensor de pressão no ponto onde vai ficar sempre submerso, para ele medir a pressão do fluido, tá? Para finalizar essa aula, eu vou fazer um exercício rápido e muito simples, né, de referente à manometria, para determinar a diferença de pressão entre essas duas superfícies aqui, ó, desses dois reservatórios, que é o PA e o PB, tá? Então eu quero determinar qual é a diferença de pressão entre o ponto A e o ponto B, exatamente nas superfícies aqui dos reservatórios. Para determinar a pressão, eu vou identificar aqui um ponto de pressão comum, né? Aqui, ó. Aqui eu tenho na interface desses dois fluidos, eu tenho aqui o ponto X, e pelo princípio da homogeneidade e continuidade, a pressão no ponto X, ela é igual à pressão aqui nessa outra extremidade aqui, ó, mas que está na mesma linha horizontal ao ponto X, tá? Então, a pressão no ponto X vai ser igual à pressão aqui nesse ponto, nessa outra extremidade, na mesma linha horizontal, tá? Quem é a pressão em X? A pressão em X vai ser a pressão em A mais a pressão devido a essa coluna de fluido azul escuro aqui, que no caso vai ser ρ1 GH1, que é a distância da superfície até o ponto X. Nesse outro lado eu tenho aqui essa interface que é o ponto Y. E a pressão nesse ponto Y é a pressão em B vezes a pressão devido a essa coluna de fluido azul, que é ρ1 G vezes a distância entre a superfície e Y. Que distância é essa? É H1 menos H. Então, H1 menos H vai dar exatamente essa distância aqui entre a superfície e Y. Muito bem, então se eu igualar então essas pressões aqui, ó, Px igual a essa pressão aqui, eu tenho que Px vai ser igual a quanto? Vai ser igual... Quem é a pressão aqui nesse ponto? A pressão desse ponto vai ser igual a pressão em Y mais
a pressão dessa coluna de fluido cinza de Y até esse ponto. Que pressão é essa? Ρ2 vezes G vezes H. H a distância de Y até esse ponto aqui. Então, se eu substituir aqui, ó, a pressão Y por esse termo aqui todo e a pressão Y por esse termo, substituindo nessa equação, eu tenho essa equação expandida, né? Fazendo essas substituições. E se eu isolar agora o PA e o PB do lado esquerdo da equação, se eu isolar isso, eu chego então à minha diferença de pressão, né, entre PA e PB, que é igual a esse termo aqui bem simplificado, que vocês estão vendo aqui, que é em função então das densidades dos fluidos, e o H, que é essa distância aqui, ó, essa altura aqui é entre X e Y. Então, bem simples, né? Um exercício, ou seja, uma equação para calcular a diferença de pressão entre esses dois pontos aqui, A e B, mas que só vale para essa configuração, para essa configuração de manômetro, né? Então, para outra configuração, eu vou ter uma equação completamente diferente. Bom, é importante dizer que esses conceitos, a aplicação da lei fundamental da hidrostática, a gente vai utilizar muito para as próximas aulas de estática dos fluidos, tá? E que todos esses conceitos que a gente viu vão ser muito importantes, tá? Então, eu recomendo que vocês façam exercícios do livro e é isso então que eu tenho para mostrar na aula de hoje. Então, eu vejo vocês na próxima aula. Então, até lá!